Vamos fazer o Evangelho no lar. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. As almas, sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho, a filiação das famílias se encontra, assim, reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, ter vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para recuperar, para reapertar seus laços simpáticos. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo progresso, pois se há algum progresso, não há mais destino definitivo, segundo tenham bem ou mal vivido. Elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São assim imediatamente separadas para sempre e sem esperança de jamais se reaproximarem. De tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs, amigos não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a terra e no espaço e gravitam juntos para chegarem a Deus. Se há os que falham no caminho, retarda o seu adiantamento e sua felicidade, mas não está perdida toda a esperança, ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, há solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados. Daí o reaperto dos laços afetivos. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada. Segundo, a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com a fixação definitiva de sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarto, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo meio. E esse meio pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram e está aí o que constitui a verdadeira família. Então, é importante estudar esses aspectos da reencarnação e saber que os laços afetivos continuam e que podemos nos amar, que podemos nos valorizar e estar juntos diante da grandeza universal. Que todos fiquem com Deus. Concentrem-se agora, ligando-se ao Senhor. Que a força divina do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo
vibre em nossos corações por toda a eternidade. Que sejamos justos, amorosos e sinceros. E nossa família toda, Denise, Henrique, Ricardo, Paulo André, Cádio, Lucas e Letícia, Andrei, Ana Cristina, Eduardo, Fernando, todos sejam abençoados. Meu esposo Birajara seja protegido pela luz eterna e que todos os nossos antepassados sejam iluminados e protegidos pelo Senhor. Pai nosso que estais em nós e nos céus, Virgem Maria, rogai por nós, rogai por nós. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas libertai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força da divina essência vibre em nós por toda a eternidade. Que os nossos caminhos estejam abertos. Que a luz suprema atinja nossos corações, libertando-o de todo o mal. Só o amor venha para nós. Que o nosso sangue seja purificado e nossas células renovadas. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Que a água que você tem no copo seja abençoada e que ela te cure e te liberte, que ela te proteja. Amém. Vamos realizar o Evangelho no lar. Procure sentar-se, aliviar seu corpo de todas as tensões. Concentremos-nos em Deus, na força magna do universo, instruções dos Espíritos. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me prendeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não o compreendesse? Carreguei comigo da minha realeza terrestre nada, absolutamente nada. É como para tornar a lição mais terrível. Ela não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desigualdade, que humildade. Quando, em lugar de ser ali recebida, uma soberana vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos,
Não se vos pergunta não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, o caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusão. Eles se apercebem logo que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha da França, Le Havre, 1863. Então, vamos compreender que só a bondade e o coração repleto de amor é que vai nos ajudar. Vamos seguir o bem. Vamos amar mais. Vamos trilhar a estrada da luz e do amor. Namastê. Vamos realizar o Evangelho no lar. Procure sentar-se, aliviar seu corpo de todas as tensões. Concentremos-nos em Deus, na força magna do universo, instruções dos Espíritos. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me prendeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não o compreendesse? Carreguei comigo da minha realeza terrestre nada, absolutamente nada. É como para tornar a missão mais terrível. Ela não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desigualdade, que humildade. Quando, em lugar de ser ali recebida como soberana, e acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos,
e que desprezei, porque não eram de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se fosse pergunta não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, o caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devesse guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusão. Eles se apercebem logo que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha da França, Le Havre, 1863. Então, vamos compreender que só a bondade e o coração repleto de amor é que vai nos ajudar. Vamos seguir o bem. Vamos amar mais. Vamos trilhar a estrada da luz e do amor. Namastê. Boa tarde a todos. Hoje vamos realizar o Evangelho no Lar. Vamos sentar, nos concentrar em Deus e abrir nossos canais para um nível superior. Utilidade providencial da fortuna. Provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretado segundo a letra e não segundo o espírito. Deus que a dispensa teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce, é o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna, esquecer depressa sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e se tornar insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa se tornar um meio de salvação
nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde e se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna: desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. Ele não entendia estabelecer como um princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação não tem senão esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite, porque tinha observado certos mandamentos, e todavia recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e a sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade, porque a sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar, era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras tomadas em sua acepção rigorosa seria a abolição da fortuna como nociva felicidade futura e como fonte de uma multidão de males sobre a terra. E seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode proporcionar, consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso se tornar não a coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, essa é, em contradição, um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. O deve desbravar, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta, para alimentar cada população de uma região da população que cresce sem cessar. É preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, será preciso ir procurar ao longe. Por isso mesmo, as relações de povo a povo se tornam uma necessidade para as tornar mais fáceis. É preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esse trabalho, que são a obra dos séculos, o homem teve que tirar os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais seguros e mais rápidos, mas para realizá-los foram-lhe precisos recursos. A necessidade o fez criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência, essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação
das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade, não mais estímulo, não mais pesquisas. É, pois, com razão considerada como um elemento de progresso. Então, na riqueza, precisamos saber usar bem os bens materiais, aplicá-los para o bem do povo e da humanidade. Assim, vamos refletir, porque a riqueza vem do trabalho. E temos as mãos, temos a mente para exercer nosso trabalho. Vamos exercê-lo com sabedoria. Concentremos-nos em Deus, pedimos que a luz bendita esteja conosco por toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Hoje vamos realizar o Evangelho no Lar. É dia 19, domingo. Sente-se, concentre-se em Deus nosso Pai, em Jesus, Mestre, amigo e irmão, em Nossa Senhora, nos anjos e santos do céu e da terra, em todos os seres bondosos que nos auxiliam e nos protegem. Relaxe seu corpo, feche seus olhos e ouça. Dai a César o que é de César. Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreender com suas palavras. Enviaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus, na verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vossa opinião sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César ou de não o pagar? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhe: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é essa imagem, essa inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram sua resposta e, deixando-o, retiraram-se. São Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22. São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada por essa circunstância de que os judeus, tendo em horror o tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, em lhes dizendo para restituírem a cada um o que lhe era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinos de Jesus, é um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz agir para com os outros, como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral, levado a outrem, toda violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus, se estende ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família,
para com a sociedade, para com a autoridade, assim como para os indivíduos. Então, vamos prestar atenção e sermos justos, honestos e corretos, como Jesus o era. Assim seja. Concentremo-nos agradecendo a Jesus, aos mestres do espaço. Oremos. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Boa tarde a todos. Vamos nos concentrar. Se possível, sentar-se comodamente, verticalizar a coluna, relaxar o corpo. Soltar os ombros, fechar os olhos. Descruzar pernas e mãos. Vamos nos ligar a Deus, nosso Pai, a Jesus, Mestre, amigo e irmão, a Mãe Santíssima, para poder realizar o Evangelho no lar. Vamos sentir que a luz bendita nos socorre. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus ou com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros. Esses sofrimentos podem ser proveitosos ao trem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, privações e sacrifícios que se impõem, contribui para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Concentremo-nos em Deus e vamos abrir nossa mente e nosso coração para esses ensinamentos, para a resignação aos sofrimentos e sentir que a luz de Deus está presente. Ela nos envolve, nos clareia a mente e o coração. E vamos orar. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. E Jesus Cristo toque o nosso coração. Que Nossa Senhora nos cubra com seu manto divino. E onde quer que estejamos livres de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Realize o Evangelho no lar. Sinta que nesse instante você está recebendo a bênção de Cristo. Que assim seja. Agradecemos imensamente a Deus podermos estar realizando o Evangelho no lar. Namastê. Boa tarde a todos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Concentre-se, feche seus olhos, alinhe seu corpo se puder, relaxe os ombros, respire algumas vezes e agora ouça a mensagem do Evangelho. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa
e, consequentemente, mais meritória, é de perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picados de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. Então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais de qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, ao passo que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Le Havre, 1862. Então o texto diz para sermos pacientes. Quando você estiver com irritação ou desapontado com alguém, ore. Cultive no seu coração a luz divina. Peça a Deus, aos mentores espirituais, que te ajudem e te liberte de qualquer desalento, de qualquer mágoa, de qualquer tristeza. Concentrando-se em Deus, nosso Pai, vamos orar. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Abre nossos caminhos, fortalece nossa alma, abre nosso chakra frontal, para que tenhamos um único estado de consciência entre este mundo e o além. Espíritos amigos, benfeitores do espaço, peço vossa ajuda. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Hoje vamos realizar o Evangelho no Lar. Concentre-se, erga seu pensamento a Deus. Vamos ver esse texto, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitas são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tomam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta, por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem de sua falta de respeito e de sua ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem
progressivamente a fonte dos males que os afligem e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas em lugar de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria, na falta de consciência. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Ouvindo esse texto das más vicissitudes que nos acolhem, vamos nos concentrar em Deus e ouvir várias vezes esse texto para absorvê-lo, para sentir que tudo é causado por nós mesmos. Vamos pedir a Deus a luz bendita e orar. Pai nosso que estais em nós, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre Jesus nos acolha, nos proteja, nos ilumine para sempre, eternamente. Fiquemos em silêncio, ouvindo o mantra. Assim é, assim será, por direito divino, que a luz bendita nos ilumine. Agradecemos a Deus poder estar realizando essa vivência. Faça o Evangelho no lar todos os dias. É o intervalo que damos para nos aprofundar em Deus. Namastê. Bom dia a todos. Estamos aqui para passar o Evangelho no lar. Vamos sentar verticalmente, soltar os ombros. Vamos inspirar profundo pelas narinas, absorver uma grande luz que toma conta de todas as nossas células, de todas as artérias. Expirar profundo pela boca, sibilantemente, e murchar a barriga. Segurar a sucção, contando 1, 2, 3. Soltar. Inspirar de novo. Sentir a luz em todas as células, músculos e nervos. Segurar. Expirar sibilantemente. Fazendo a sucção do abdômen. Segurar. 1, 2, 3. Relaxar. Inspirar de novo. Absorver a luz bendita e divina em todas as células, músculos e nervos. Sentir o rejuvenescimento, a força maior, o relaxamento, o aprofundamento vem para todo o seu ser. Expirar sibilantemente. Fazendo ao mesmo tempo a sucção do abdômen. Segurar essa sucção
1, 2, 3. Soltar. Relaxa. Levemos nosso pensamento a Deus, aos seres bondosos que nos protegem, a Jesus, a Mãe Divina, aos mentores do espaço, que eles estejam conosco. Prestemos atenção na leitura. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz, e a todos aqueles que caminham na corrupção de seu coração, não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e quem ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava, e eles profetizavam da sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. São Jeremias, capítulo 23, versículo 16 a 18. Capítulo 21, versículo 25, 26, 33. Então, ouçamos bem essas palavras e vamos evitar que o mal venha para todos nós. Vamos ouvir a voz pura do Senhor, que diz: conhecereis a verdade e a vida, e a verdade vos libertará. Concentrando-se em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo, irmão, vamos abrir nossos canais para que a luz nos penetre, nos purifique e nos renove.